Meus amigos, hoje é o Dia Mundial do Trabalho. Entretanto, não há motivos para comemorações. Por quê? O desemprego estrutural, imposto pela automação em alta escala da atividade produtiva, o retrocesso nas conquistas sociais obtidas no passado, com as políticas governamentais neoliberais que precarizam as relações de trabalho e o consequente enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores no confronto com os detentores do capital, são fatos que mostram de forma cabal que não há motivos para comemorar o Dia Mundial do Trabalho no dia de hoje. Na história da humanidade, um dos primeiros levantes operários contra o desemprego foi o chamado movimento ludista, ocorrido no início do século XIX na Inglaterra, no qual os trabalhadores se dispunham a quebrar as máquinas, as quais, no entendimento deles, estariam roubando seus empregos. 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, carrega um amplo histórico de luta por direitos sociais. O 1º de maio nasceu na luta pela jornada de 8 horas. Foi assim que começou todo esse processo que levou à definição do 1º de maio como Dia Mundial dos Trabalhadores. Mas tudo começou na luta pela jornada de 8 horas, marcada em 1886 por uma greve geral dos Estados Unidos, onde o trabalho chegava a 17 horas por dia, meus amigos. Dias após o 1º de maio, em Chicago, ocorreram violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, com morte dos dois lados. 7 operários líderes desse movimento foram condenados à forca e executados. Outro teve pena comutada para a prisão perpétua e 2 outros se suicidaram na prisão. Em protestos na mesma data, no ano de 1891, 10 manifestantes foram mortos em Paris. A França aprovou o turno de 8 horas e decretou feriado no dia 1º de maio em 1919. Esta medida foi seguida por outros países. Os Estados Unidos não reconhecem a data até hoje, mas reduziram a jornada de trabalho para 8 horas em 1890. Portanto, a luta pelas 8 horas de trabalho, que prevalece até hoje, por todo o mundo, foi uma luta que foi encetada por sindicalistas dos Estados Unidos, no Canadá e também, ou melhor, em Chicago, nos Estados Unidos, em Chicago e também na França, em Paris. Essa luta foi que determinou a redução da jornada de trabalho em todo o mundo para 8 horas. E o Dia Internacional, o Dia Mundial do Trabalho, se configurou após esses eventos que há pouco lhes expliquei. No Brasil, o movimento dos trabalhadores ganhou impulso no século XX, com os imigrantes europeus, em especial italianos e espanhóis, que vieram trabalhar nas fábricas brasileiras. Em 1917, com esse novo perfil da força de trabalho, aconteceu a primeira grande greve no país, em 1917. Pressionado pelo operariado em franco crescimento, que cobrava garantias trabalhistas em 1925, o então presidente Arthur Bernardes decretou feriado no Dia do Trabalhador. Foi a partir de 1925
que se passou a comemorar no Brasil o Dia do Trabalho, o 1º de maio. Durante a ditadura de Vargas, no Estado Novo, o Getúlio Vargas transformou o 1º de maio em uma festa que celebrava seu regime como protetor dos trabalhadores. Getúlio investiu numa política paternalista que controlou os sindicatos, mas trouxe também garantias sociais, porque instituiu o salário mínimo em 1940, além de adotar sua medida mais importante, que foi a consolidação das leis do trabalho no Brasil, a CLT, em 1943. Era a primeira vez que o trabalhador de fato conquistava proteção no Brasil, com a legalização do turno de 8 horas. Até antes disso, o turno no Brasil não era de 8 horas, mas passou a vigorar a partir do governo Vargas, a partir de 1930. Além da legalização das 8 horas, se estabeleceu também férias, previdência social e direitos específicos para os trabalhadores, inclusive as mulheres, entre outros. As conquistas sociais dos trabalhadores duraram até 1964, quando a ditadura militar passou a massacrar os movimentos populares. Centenas de sindicatos sofreram intervenção militar e milhares de seus líderes foram caçados e presos. A ditadura militar, que assumiu a missão de favorecer o capital, extinguiu a reposição salarial pela inflação e proibiu manifestações de toda forma. Mas a resistência foi crescendo no seio da classe trabalhadora, que aos poucos retornou à luta por melhores condições de vida e pela democracia no país. Na década de 1970, os sindicatos se tornaram a mais importante força de resistência à ditadura militar, ao lado de estudantes. A década de 1980 foi marcada pelo fortalecimento da classe trabalhadora. O poder de mobilização dos trabalhadores garantiu muitos direitos na Constituição de 1988. São exatamente esses direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros que vêm sendo pouco a pouco eliminados no Brasil, desde que se introduziu o modelo econômico neoliberal a partir de 1990. Todos os problemas enfrentados na atualidade pela classe trabalhadora no mundo resultam do fato de o sistema capitalista se defrontar com a queda na taxa de lucro, que obriga os capitalistas a promover incessante e impetuoso desenvolvimento técnico, impulsionado pela concorrência entre eles, obrigando-os a investir em maquinaria que lhes permitem aumentar a produtividade, produzindo o mesmo com menos tempo de trabalho vivo, isto é, desempenhado pelo trabalhador. É possível imaginar que as atividades produtivas do futuro contarão cada vez menos com a presença de seres humanos na linha de produção. Fábricas automatizadas e robotizadas significam indústrias com cada vez menos gente, o que está acontecendo em todo o mundo. Em 3 décadas, foram eliminadas 6 milhões de postos de trabalho industrial nos Estados Unidos. 6 milhões de trabalhos foram eliminados nos Estados Unidos em 3 décadas, fazendo com que o emprego nas fábricas atingisse o patamar da década de 1940. Quer dizer, a quantidade de trabalhadores alocados à produção fabril nos Estados Unidos voltou ao nível de 1940. Imagine, veja o retrocesso que houve com relação à participação dos trabalhadores na produção da riqueza nacional, dos países e da riqueza mundial. Os empregos que envolvem funções repetitivas vão desaparecer rapidamente nos próximos anos.
Nos países ricos, estima-se que 25% de todas as funções na indústria deverão ser substituídas por tecnologia de automação até 2025. Estamos em 2023. E a estimativa é que nos países ricos, 25% de todas as funções na indústria deverão ser substituídas por tecnologias baseadas na automação. No momento, a estimativa é de que 60 milhões de postos de trabalho em fábricas sejam eliminados. Imagine a dimensão do problema que representa a introdução da automação no processo produtivo e a geração do desemprego em massa, como vem ocorrendo em todo o mundo. Esta pressão para introduzir máquinas que permitem poupar trabalho, que é o que, na realidade, os empresários buscam, conduz, no entanto, a uma diminuição relativa da força de trabalho, em comparação com os meios de produção, matérias-primas, etc. Quer dizer, de todos os meios de produção que são utilizados nos processos produtivos em todo o mundo, o que se percebe claramente é uma redução vertiginosa da força de trabalho. É preciso observar que a jornada de trabalho do trabalhador contempla uma parte que o trabalhador é remunerado com pagamento de salários. Na realidade, a jornada de trabalho é composta de duas partes. Uma parte em que o trabalhador é remunerado pelo trabalho que realiza e, por isso, recebe um salário por conta do trabalho que realiza. E a outra parte, ou seja, nas 8 horas do dia, vamos dizer assim, vamos admitir o seguinte, que das 8 horas do dia, 6 horas sejam dedicadas pelo trabalhador à obtenção do seu salário. Ele não precisaria trabalhar mais do que 6 horas para obter a remuneração que tem para poder atender às suas necessidades de sua família. As duas horas adicionais, para completar as 8 horas, o trabalhador é como se o trabalhador não se recebesse remuneração. E é exatamente essas horas adicionais de trabalho que correspondem ao trabalho excedente não é pago pelo empresário. E se trata exatamente da fonte geradora do lucro capitalista. Muita gente não percebe essa questão do lucro. O lucro surge como se fosse algo mágico no processo de produção. Porque, na realidade, se vocês observarem, se você tem, por exemplo, uma fábrica. Numa fábrica se utiliza matérias-primas, insumos como energia e a parte de logística, ou vamos dizer que também se utilize energia, como eu falei, ou se utilize também outros gastos relacionados com a atividade produtiva. Então, além disto, na computação do custo, quando o empresário computa o custo, ele leva em conta o custo da matéria-prima, o custo da energia, o custo da logística, o custo da administração. Então, todos esses custos, além, por exemplo, da depreciação de máquinas, equipamentos e instalações em geral, tudo isso é computado como custo. Nenhum desses componentes produz valor adicional. Simplesmente porque, por exemplo, a matéria-prima é incorporada no processo produtivo, a energia é incorporada no processo produtivo, a logística, a administração da fábrica, por exemplo, também é incorporada como custo do processo produtivo. O único fator que, digamos assim, tem condições, proporciona as condições ao empresário
dele obter o lucro é a força de trabalho. E a explicação para esse fenômeno de que os trabalhadores é que recebem uma parcela para cumprir, atender suas necessidades, e a outra parcela ele trabalha para o... É como se o trabalhador, durante determinados número de horas, vamos dizer 6 horas, trabalhasse para si próprio. E por conta disso recebe um salário. Mas a outra parte, complementar da jornada de trabalho, é como se ele trabalhasse para gerar o lucro do capitalista. E a fonte geradora do lucro é exatamente essa parte do trabalho excedente, não pago, que não se transforma em salário para o trabalhador. O valor do trabalho é calculado considerando a soma, observem bem, do salário pago ao trabalhador para sua manutenção e de sua família com o valor do trabalho excedente, não pago pelo capitalista ao trabalhador, que é chamado mais-valia, durante sua jornada de trabalho. Quem efetivamente descobriu a natureza da exploração capitalista foi o grande filósofo, economista e cientista político alemão Karl Marx, em sua obra, das obras mais relevantes produzidas pela humanidade, que é o Capital. Ele produziu 3 volumes de O Capital que explicam, na essência, como o capitalista expropria o trabalhador, a renda do trabalhador, em seu próprio benefício. A classe capitalista força a classe trabalhadora a executar mais trabalho do que se requer para cobrir seus meios de subsistência, produzindo assim a taxa de mais-valia, que é onde o empreendedor capitalista obtém o lucro de suas atividades. Em termos simples, a taxa de mais-valia é a taxa de exploração do trabalho pelo capital, ou dos trabalhadores pelo capitalista. É preciso observar que com menor presença de trabalhadores na atividade produtiva, o lucro do capitalista se reduz. Esse é um paradoxo. O capitalista ser obrigado a substituir máquinas e equipamentos por máquinas e equipamentos mais avançados, que aumenta a sua produtividade, mas, por outro lado, ele é obrigado a demitir muitos trabalhadores, a excluir muitos trabalhadores da atividade que executa naquele empreendimento produtivo. E o resultado é que, na medida que reduz a participação dos trabalhadores na atividade produtiva, a possibilidade do empresário obter o lucro que deseja diminui, na medida em que menos horas de trabalho pela força de trabalho humana significa que o volume de recursos, a lucratividade que o empresário gostaria de obter, fica comprometida. E é exatamente isso que acontece e que está acontecendo em todo o mundo. Então, com menor presença de trabalhadores na atividade produtiva, o lucro do capitalista se reduz, porque há a diminuição da massa salarial paga e também da parcela de trabalho não pago aos trabalhadores em sua jornada de trabalho. Então ocorrem os 2 fenômenos: redução da massa salarial paga aos trabalhadores, naquela parte da jornada de trabalho destinada à manutenção, à subsistência do trabalhador, mas também aquela parte do trabalho excedente, que o trabalhador realiza agora com menos gente, e isso contribui para que a lucratividade do capitalista se reduza. Em consequência de todo esse processo, aumenta o desemprego, com o uso da maquinaria em alta escala na atividade produtiva. E reduz também a mais-valia, que é a parcela do trabalho não pago aos trabalhadores. E a redução da força de trabalho contribui,
portanto, para a queda da taxa de lucro. Diante deste fato, os capitalistas buscam, de todas as formas, aumentar a taxa de exploração do trabalhador remanescente empregado. Quer dizer, o que acontece é o seguinte: demite um bocado de gente que é excluída do processo produtivo, mas o trabalhador remanescente que ainda permanece na fábrica, por exemplo, esse trabalhador remanescente, ele passa a sofrer uma taxa de exploração do trabalho maior do que o que acontecia antes da introdução da nova maquinaria. Simultaneamente e contraditoriamente, incentivam o consumo. Quer dizer, de um lado, o empresário capitalista, ao remover os operários da atividade produtiva, está contribuindo para que esse operário, sendo colocado, integrando o exército de desempregados, ele passe a consumir menos. O desemprego contribui para a queda do consumo por parte das famílias dos trabalhadores desempregados. Então, diante desse fato, existe esse fato que, ao mesmo tempo que ocorre esse problema, na queda do poder aquisitivo dos trabalhadores desempregados, ele procura incentivar o consumo através do marketing empresarial, e o que é uma contradição, porque se de um lado essas medidas contribuem para reduzir o consumo, para as pessoas perderem o poder aquisitivo e consequentemente reduzir o consumo, por outro lado fazem propaganda no sentido de incentivar o aumento do consumo, quando na realidade esse aumento do consumo pode estar comprometido. Um aspecto também que é importante observar é que o trabalhador que está sendo excluído do processo produtivo não diz respeito apenas ao trabalhador manual. Envolve também o trabalhador intelectual, vamos dizer assim. Quer dizer, tanto os blue collar como também o white collar, todos os dois, quer dizer, os trabalhadores manuais e os trabalhadores intelectuais, os dois são afetados por essas medidas. Porque a utilização de forma intensiva da automação no processo produtivo afeta a todos os trabalhadores. Claro que em maior grau aos blue collar, aos trabalhadores braçais, vamos dizer assim, e menos aos trabalhadores intelectuais, white collar. É assim que acontecem as crises do capitalismo, porque isso contribui para que haja o problema da superprodução e falta digamos assim, de demanda no mercado para os seus próprios produtos. O fato é que o capitalista está determinado a extrair até a última gota de lucro do trabalho não pago aos trabalhadores. Isto é, a mais-valia. Ele faz isso através de uma combinação de vários meios, prolongando a jornada de trabalho, é uma das estratégias adotadas pelos capitalistas. Ele faz isso através de uma combinação de meios, também aumentando a velocidade das máquinas, introduzindo máquinas poupadoras de trabalho, através da racionalização do processo produtivo, através de acordos de produtividade com os sindicatos, de novos turnos, a introdução de novos turnos de trabalho, de estudos de tempo e movimento, servindo-se de novas tecnologias. Então, está nesse processo, meus amigos, a essência da crise do sistema capitalista, que não consegue, digamos assim, garantir a lucratividade do capital, mesmo com a introdução de máquinas modernas, avançadas,
baseada na automação. O avanço tecnológico tem gerado 5 grandes consequências em todo o mundo. O aumento do desemprego, que atinge trabalhadores qualificados e não qualificados. A queda no consumo da demanda geral de bens e serviços, por conta da redução do poder aquisitivo da população trabalhadora, devido ao aumento do desemprego. A precarização das relações de trabalho em prejuízo dos trabalhadores qualificados e não qualificados. Quer dizer, há uma precarização das relações de trabalho. E quando se fala em precarização, significa que novos métodos de relações de trabalho foram introduzidos, como, por exemplo, a figura do PJ, em que as pessoas, os trabalhadores, criam uma empresa e, na prática, quando o contrato de trabalho que ele realiza com o capitalista, o empresário capitalista, é como se fosse uma relação empresa-empresa. Nesse caso, a empresa capitalista contratante não se obriga a pagar, por exemplo, a aposentadoria do trabalhador, contribuir para o fundo de garantia do tempo de serviço, como ocorre no Brasil, de modo que a precarização ocorre dessa forma, quer dizer, o trabalhador trabalha sem garantias de que não só o seu presente, mas o seu futuro pode estar comprometido. Uma outra consequência seria, a quarta consequência, o enfraquecimento da luta dos sindicatos em prol dos trabalhadores, por conta de todos esses fatos. O aumento do desemprego, a precarização das relações de trabalho, fazem com que os sindicatos percam força na relação com o patrão. E, finalmente, a quinta consequência desse avanço tecnológico é representado pelo declínio da classe média, com grandes implicações de natureza política, haja vista que ela, a classe média, dá sustentação política à burguesia, ou seja, ao capitalista. Então, na medida em que o desemprego atinge não só os trabalhadores manuais, ou seja, os blue collar, como também white collar. White collar digamos assim, corresponde ao trabalhador vinculado à classe média. Então, o declínio da classe média é um fato também que está acontecendo. Há um empobrecimento da classe média também, em todo o mundo. As consequências políticas do fim do emprego, que atinge trabalhadores qualificados e não qualificados, graças ao avanço tecnológico, são bastante graves. Porque a população precisa trabalhar para sobreviver. Esta situação poderá abrir caminho para o advento de uma revolução social, de consequências imprevisíveis. A precarização das relações de trabalho no mundo tem atingido níveis sem precedentes, com as políticas neoliberais adotadas que fizeram com que houvesse redução da oferta de emprego e perda dos benefícios trabalhistas. São os dois problemas. Isso é que configura a precarização das relações de trabalho e a perda dos benefícios trabalhistas. As formas de precarização das relações de trabalho são múltiplas, destacando-se entre elas as que fizeram com que a maioria dos trabalhadores não tenha contrato de trabalho. Esse é o fato mais grave de todos. A maioria dos trabalhadores não tem contrato de trabalho. Outra forma de precarização é que haja desemprego aberto e velado. Então, repetindo, as formas de precarização da relação de trabalho são múltiplas, destacando-se entre elas as que fizeram com que a maioria dos trabalhadores não tenha contrato de trabalho. Haja o desemprego aberto e velado. Ocorre extensão da jornada de trabalho, que é um dos procedimentos para o capitalista assegurar sua lucratividade. Existe a intensificação das condições de trabalho. Ocorre a terceirização do trabalho. É outra forma que faz com que o
ganho do trabalhador seja reduzido significativamente. Por exemplo, o trabalhador terceirizado ganha muito menos do que aquele que está vinculado diretamente à atividade produtiva da empresa. Então, a terceirização é outro fato também, é uma outra forma de precarização. Outra forma de precarização é a intensificação das condições de trabalho. Ocorra a terceirização do trabalho, como já falei, e haja fragmentação da classe trabalhadora e as consequentes dificuldades de organização. E haja fragmentação da classe trabalhadora e as consequentes dificuldades de organização com o enfraquecimento da luta dos sindicatos, que é um fato grave. Porque se os sindicatos estão enfraquecidos, os trabalhadores vão ficar sem a capacidade de lutar com efetividade pelos seus direitos. Como resultado, as políticas neoliberais enfraqueceram o sindicalismo, isto é, a organização dos trabalhadores na luta pelos seus interesses e pelos seus direitos. A instauração do neoliberalismo no mundo ocorreu com o propósito de promover o aumento exponencial na apropriação do excedente econômico pelo grande capital à custa dos trabalhadores. O grande desafio para o crescimento econômico nos próximos anos é como desenvolver novos empregos para uma população maior do que a que temos hoje. E principalmente não haja um declínio grande na classe média, uma vez que com uma classe média fraca, o consumo geral também diminui e a economia entra em colapso. Vivemos, sem sombra de dúvidas, uma era definida pela mudança fundamental entre trabalhadores e máquinas, e que esta mudança coloca em xeque uma das hipóteses básicas sobre a tecnologia de que as máquinas são instrumentos que aumentam a produtividade dos trabalhadores. O que está ocorrendo é o seguinte, é que ao invés disto, de as máquinas se tornarem instrumentos de aumento da produtividade dos trabalhadores, elas estão se transformando em trabalhadores. Sobretudo com o uso da inteligência artificial. Diante da perspectiva de substituição de trabalhadores por máquinas, as soluções que se apresentam para mitigar os efeitos do desemprego gerado pelo avanço tecnológico nos marcos atuais de desenvolvimento do capitalismo dizem respeito à adoção da economia criativa, que seria um dos caminhos, da economia social e solidária, que seria outro caminho, e do programa de transferência de renda. Sobre a economia criativa, é importante observar que é uma das maneiras mais eficazes para gerar novos empregos, que lidam com a criatividade, conhecimento e informação. Para entendê-lo, é preciso ter em mente que empresas deste segmento combinam a criação, produção e comercialização de bens criativos, de natureza cultural e de inovação como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Essas são as áreas que são objeto do que se denomina economia criativa, porque chama-se economia criativa porque lida com criatividades, conhecimento e informação. Uma outra forma de enfrentar o problema do desemprego seria a economia social e solidária, que constitui outra forma de organização do trabalho e das atividades econômicas em geral, emergindo como uma importante alternativa para a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho, dando uma nova oportunidade aos mesmos através da autogestão. Com base na economia social e solidária, existe a possibilidade de recuperar, por exemplo, empresas de massa falida. Por exemplo, empresas que faliram poderiam dar continuidade a elas com um novo modo de produção, em que a maximização do lucro, que é o objetivo de todo empresário capitalista, deixa de ser o principal objetivo, dando lugar à maximização da quantidade e da qualidade do trabalho. Sobre a economia social e solidária, é importante observar
que na Europa, por exemplo, na França, 10% do PIB francês é resultante da economia social e solidária. O Brasil, as iniciativas que já foram desenvolvidas no Brasil até o presente momento só possibilitou a contribuição da economia solidária correspondente a 1% do PIB brasileiro. Então, há muito campo a ser trabalhado com base na economia social e solidária para nós avançarmos nesse sentido, incrementando atividades cujo propósito é a geração de emprego e não a maximização do lucro. Se aceitarmos a ideia que é irrealista barrar a automação, que não há como barrar a automação, e que mais investimento em educação e treinamento seja improvável e resolver o problema do desemprego, muita gente imagina que o problema do desemprego se resolve com a qualificação da mão de obra. Não necessariamente. Claro que é importante, mas isso não significa que a qualificação da mão de obra seja a saída para esse problema. Não é. A solução mais eficaz consiste se, por exemplo, o trabalhador não tem condições de desenvolver suas atividades no âmbito da economia criativa e não tem condições de ser aproveitado no que concerne a economia social e solidária, não há outra solução mais eficaz para lidar com a questão do desemprego de grande parte dos trabalhadores, consistiria na adoção da política de garantia de renda para os trabalhadores. Em outras palavras, a ideia da renda básica universal. Um sistema semelhante ao da assistência social, em que todo cidadão de um país, estando eles empregados ou não, receberiam do governo uma renda, uma quantia fixa mensal. A diferença é que a renda básica universal seria um substituto único para todos os subsídios de assistência social. E esse salário seria provido de forma incondicional, sem nenhuma obrigação por parte do cidadão. Não haveria nenhuma cobrança do governo, nenhuma contrapartida do governo pela renda, pela renda que o governo ofereceria ao desempregado. O objetivo é permitir que todas essas pessoas, empregados e desempregados, tenham melhor qualidade de vida, porque receberiam essa renda, e assim melhores oportunidades. É uma forma de combater a desigualdade de renda e assegurar que cada cidadão tenha dinheiro suficiente para viver acima da linha da pobreza. É uma das formas de se manter o consumo da população. Trata-se também de uma forma de aumentar o consumo da população, que beneficia o próprio capitalista. O próprio capitalista ganharia com isso. Ganha as pessoas desempregadas, que passaria a ter uma renda que possibilitaria a ele suprir suas necessidades, seja em termos de alimentos, moradia ou qualquer outra demanda que eles têm, mas também para o empresário capitalista, na medida em que esse trabalhador desempregado passaria a dispor de uma renda que seria utilizada no consumo dos produtos que os empresários capitalistas produziriam. O programa neoliberal de transferência de renda dos governos Lula e Dilma Rousseff, no Brasil Bolsa Família, é um exemplo da aplicação da política de garantia de renda, porém ainda bastante limitada. Porque, por exemplo, a renda é concedida para quem precisa, para famílias necessitadas, mas com a contrapartida
com várias contrapartidas, como, por exemplo, ter filhos na escola. No caso da proposta que estamos apresentando, ela é mais abrangente, porque haveria uma distribuição da renda por parte do governo, não apenas para as pessoas necessitadas, mas para toda a população. Tudo indica que a humanidade está no limiar de uma nova era, em que uma nova sociedade diferente da atual deverá nascer com o fim inexorável do capitalismo ainda no século XXI. E os trabalhadores serão liberados do fardo do trabalho com a crescente automação dos setores industrial e de serviços. Eu diria que o avanço tecnológico ele deveria ser aplaudido por todos, porque permitiria fazer com que o fardo do trabalho das pessoas terem que frequentar o chão da fábrica, por exemplo, ou os locais de trabalho, em qualquer setor que seja, as pessoas ficariam liberadas de terem a necessidade de frequentar o chão da fábrica ou os locais de trabalho, né, em que estejam. Porque a tecnologia executaria o trabalho que todos nós, comumente, temos executado. Então deveria ser objeto de aplauso. Agora, o problema é que o avanço tecnológico está desempregando gente, está colocando muita gente na sarjeta, por exemplo, e não há nenhuma contrapartida por parte do governo no sentido de atenuar esse problema. A solução é a renda básica universal para todos. Então, como eu já disse, tudo indica que a humanidade está no limiar de uma nova era, em que uma nova sociedade diferente da atual deverá nascer, com o fim inexorável do capitalismo ainda no século XXI. E os trabalhadores serão liberados do fardo do trabalho. Então, dois eventos: nascimento de uma nova sociedade e os trabalhadores liberados do fardo do trabalho, graças ao avanço científico e tecnológico. Até o final da sociedade capitalista, o mundo se defrontará, entretanto, com o estado de guerra civil em cada país, com o incremento dos conflitos sociais, resultantes da exploração sempre crescente dos trabalhadores manuais e dos trabalhadores do conhecimento pelos capitalistas e da exclusão social dos trabalhadores resultante do desemprego em massa. Se a correlação de forças for favorável às forças defensoras da manutenção do capitalismo no poder, poderão ser implantadas ditaduras para manter a ordem capitalista na maioria dos países. Essa que é a tendência. Se, por exemplo, nenhuma força que se anteponha às forças que detêm o poder, mudem essa situação. Então, se levarmos em conta o contexto atual, a tendência é que, para manter seus privilégios, os detentores do capitalismo em todo o mundo utilizarão da ditadura como uma forma de governo para garantir seus privilégios. Se a correlação de forças for favorável às forças oponentes do capitalismo, poderão ocorrer dois cenários para a construção de nova sociedade em cada país. Um é a transição entre o capitalismo e uma nova sociedade futura, que poderá ocorrer com a implantação da social-democracia nos moldes escandinavos. E, por sinal, é o modelo político-econômico-social mais avançado já construído pela humanidade até hoje. Porque os indicadores, os resultados são extremamente elogiosos com relação a esse modelo de sociedade. Os países escandinavos são os países considerados os mais felizes do mundo. E lá, o que se observa é uma ênfase do governo, dos detentores do poder econômico e da sociedade civil
de construírem objetivos que atendam aos interesses das três forças políticas que governam os países escandinavos. Então, a primeira é a transição entre o capitalismo e uma nova sociedade futura, que poderá ocorrer com a implantação da social-democracia nos moldes escandinavos. Segundo, a implantação do socialismo nos moldes chineses. Quer dizer, a implantação do socialismo nos moldes chineses significa o chamado socialismo de mercado, que os chineses assim chamam seu socialismo, que difere do socialismo nos moldes soviéticos e que não deu certo. A prova disso é que a União Soviética desapareceu como sociedade socialista e houve a restauração do capitalismo que prevalece hoje na Rússia. Então, o que eu quero dizer é que, quando eu falo de socialismo nos moldes chineses, é que poderá ocorrer essa situação dos detentores do poder, das forças de oposição ao poder dominante atual, caminharem nessa direção. Se prevalecerem as forças defensoras do capitalismo, o mundo terá que conviver com a barbárie elevada ao extremo da exploração do homem pelo homem e ditaduras para manter a ordem no plano nacional. Se prevalecerem as forças oponentes do capitalismo, a sociedade pós-capitalista, assim implantada no futuro, poderá abrir caminho para uma nova era para a humanidade, ao criar as condições para racionalizar os sistemas político, econômico e social no plano nacional e fazer com que o avanço tecnológico seja utilizado em benefício dos seres humanos para libertá-los do fardo do trabalho no futuro. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu queria fazer a respeito do Dia do Trabalho, do Dia Mundial do Trabalho, que eu considero que não há motivos para comemorar. Eu acredito que o que eu expus deixa bastante evidenciado este fato, de que as condições da classe trabalhadora em todo o mundo são extremamente prejudiciais aos trabalhadores. Espero que o futuro aponte na direção de que uma nova sociedade prevaleça no mundo e que o avanço tecnológico, que hoje serve aos interesses do capital, passe a servir aos interesses de toda a sociedade. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos, e deixo um abraço fraternal para todos.